Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil, aqui na Espanha, 21 horas e 45 minutos. No Brasil, 17h45. A BTC, na esteira desse padrão recorrente dos fins de semana, testou o transpasse de baixo para cima da VWAP mensal. O mercado rejeitou, chegou a fazer a máxima em 44.500. E agora a gente abriu aqui no 12 horas o terceiro candle vendedor. Mas esse padrão recorrente dos fins de semana de venda pode em algum momento não se repetir. A BTC deve seguir testando aqui. Hoje a máxima foi, nas últimas 12 horas, foi de 43.408. Chegou a dar um beijinho aqui na VWAP mensal, que deu uma recuada. Está em 43.500, né? Não chegou a beijar 43.408, chegou a ensaiar um beijinho, mas é possível que com o final de semana se esgotando e com a proximidade da segunda-feira acontecendo, ela consiga fazer esse transpasse de baixo para cima. A BTC está muito nervosa, o volume está acima do normal do mercado spot. Mas esse padrão que ela promove, comportamental, após rompimento da VWAP mensal de baixo para cima, está indicando que ela deve iniciar uma grande pernada impulsiva, não só pelo fato de romper a VWAP de baixo para cima, como aconteceu em 1 de outubro, ó, que ela rompeu e foi buscar 69 mil, nesse rompimento aqui também de 21, 22 de julho, ela rompeu e pulou de 30 e poucos mil, 32, 33 e foi buscar 52 mil. E também no rompimento de 27, 28 de janeiro, ela rompeu e foi buscar 64 mil. Além de tudo isso, os outros indicadores, o squeeze, está indicando uma semelhança comportamental, uma inércia no movimento, na perda de ímpeto vendedor, para o ganho de inércia numa amplitude movimentacional compradora. O MACD está com as exponenciais curta e lenta, ambas migrando com uma certa agressividade e inércia para a banda superior da métrica. O estocástico deu uma sobrecomprada, ficou um pouco exausto, mas é bem provável que ele faça a exponencial curta retornar para cima da lenta e manter e podendo manter a pressão de compradores, o domínio dos compradores sobre o ativo nessa jornada, nessa pernada impulsiva que muito provavelmente vai testar no mínimo esses topos em 52, esse topo em 59 e talvez testar o all-time high para romper. As notícias deixaram não só o mercado financeiro tradicional, mas também o mundo cripto um pouco agitados. As negociações do corpo diplomático europeu e americano fracassaram. O cenário é o pior possível. A Rússia disse que as negociações com a OTAN foram um grande fracasso. O Putin está mantendo e aumentando as tropas na fronteira com a Ucrânia. Um conflito armado em solo europeu eu acho improvável, tudo vai redundar em sanções econômicas, por isso que isso vai impactar o mundo cripto, principalmente a ameaça que deve se concretizar do Reino Unido de excluir a Rússia do sistema SWIFT de pagamentos globais. A OTAN já comunicou que ela está se preparando para um conflito armado com o Ocidente, para além da Ucrânia, porque a OTAN ela estava assediando os países que já compuseram o bloco soviético para entrar dentro da aliança militar do Ocidente. Não era só a Ucrânia, era a Lituânia, a Estônia. Agora eles estão pressionando a Suécia e a Finlândia, que não compunham o bloco soviético, mas que também não estavam dentro da aliança militar ocidental, da OTAN. Eles estão pressionando esses países para que entrem no tratado da Aliança Militar do Ocidente, no tratado da OTAN. E o Putin, vendo toda essa escalada de adesões à OTAN no leste europeu, ele aumenta agora a quantidade de tropas na fronteira ucraniana
Uma guerra em solo europeu em 2022, com o nível de tecnologia que existe hoje, é improvável. Tudo vai redundar em sanções econômicas. A exclusão da Rússia do sistema SWIFT de pagamentos vai obrigar, muito provavelmente, a Rússia a se valer de uma Ripple, de uma XRP, para liquidar as suas obrigações financeiras mundo afora. O mundo, de repente, está prestes a conhecer o poder final da descentralização, o poder da Web3, que não é passível de controle por nenhum ente estatal ou organismo internacional. Essa tensão, essa escalada de tensão russo-ucraniana, que agora se desdobra para uma escalada de tensão americana e europeia versus Rússia. A gente não sabe aonde isso vai parar. O vice-chanceler russo em Moscou disse que o efetivo militar russo em Cuba e na Venezuela vai aumentar consideravelmente a partir de janeiro agora. Ou seja, tudo está levando a uma escalada brutal que vai redundar em duas consequências imediatas. Primeiro, se essas sanções econômicas forem ultimadas, e serão, porque um conflito armado não é uma opção. A Rússia chega em Kiev em 15 minutos. Não é uma... já tomaram a Crimeia, ninguém fez nada. Um conflito armado com esse nível de tecnologia não é opção. Tudo vai redundar em sanções econômicas. E a principal delas, a exclusão do sistema de pagamento SWIFT da Rússia, vai impor de imediato um impacto no mundo cripto que não é passível, pela própria descentralização das redes, de nenhum controle, seja por organismos internacionais, seja por entes estatais. E segundo, um aumento brutal de tensão entre o Ocidente, principalmente OTAN e Estados Unidos, versus Rússia, uma potência hipersônica nuclear, vai impor aos Estados Unidos gastos militares, porque já está provado que o sistema hipersônico nuclear russo e chinês, eles não são páreos, eles não são passíveis de defesa pela OTAN e nem pelos Estados Unidos. O investimento nessa área vai obrigar a nova rodada de impressão desenfreada de dinheiro. Os americanos vão entrar numa escalada hipersônica nuclear que ninguém sabe quanto vai custar. Ou seja, eu sempre repito aqui, a realidade fática supera em muito qualquer imaginação, por mais fértil que ela seja. Gente, o mundo cripto vai se desdobrar numa pernada impulsiva. Toda essa hecatombe fática de pandemia, ameaça de conflito armado em solo europeu em pleno 2022, vai redundar numa mega valorização do mundo cripto. Não se enganem, porque o que está acontecendo vai ter impactos positivos no mundo cripto, não para a sociedade mundial, mas em termos de valorização do mundo cripto. Essa corrida hipersônica nuclear vai levar os Estados Unidos a mais uma rodada de impressão desenfreada de dinheiro e, de repente, o nosso target lá para $100 e poucos mil, $200 mil, que eu tô propalando aqui no canal há muito tempo, vai chegar antes do que vocês eventualmente imaginem. O fracasso do corpo diplomático americano e europeu dessa sexta-feira leva o mundo cripto para um outro patamar de tensão, justamente pela premência de gastos que eles não poderiam assumir nesse momento. O Federal Reserve está aumentando as taxas de juros para secar a dinheirama que circula no mercado. E agora o americano se vê na obrigação de de ligar a impressora digital de novo e dele dólar para pagar um mega investimento que eles nem sabem quanto vai custar. Gente, a BTC caminha forte para o nosso target de $200 mil. Quem viver verá. Fica esse registro. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.